Inicialmente, quando alguém começa a investir ou se interessa pelo assunto, assim que eles olham a carteira de investimentos e observam aí uma queda de patrimônio investido, seja pela queda do índice por conta de notícias ruins ou uma crise que assola não apenas a economia nacional, como o cenário macroeconômico, e ficam com medo, desistem com o tempo também muitas vezes esses investidores vendem os seus ativos também e suas participações acionárias, saindo no prejuízo por conta de venderem a um valor de mercado desvalorizado. Afinal, quedas e temores mexem com o psicológico do investidor, seja ele iniciante ou até mesmo estando no mercado há alguns meses ou até mesmo anos. Isso porque, independente do patrimônio que se tenha, se não levar em conta que não apenas o valor do seu dinheiro é influenciado pela economia, mas os investimentos também podem transformar aí as decisões em dores de cabeça futuras. Isso porque não devemos tomar decisões baseadas apenas no preço do ativo, que isso não significa o valor real dele, mas no crescimento real e potencial dele para o futuro, principalmente observando descontos e crescimento do setor, ou segmento de mercado do ativo. E isso também está acompanhando mensalmente ou trimestralmente, como é o caso das ações. Muitos investidores iniciantes podem ter aí uma ideia um pouco superficial do mercado financeiro por achar que vão ficar ricos aí em alguns meses ou até mesmo conseguir independência financeira imediatamente. Isso por conta de propagandas que tentam aí inicialmente causar um impacto positivo em quem está olhando ou até mesmo assistindo um vídeo. O problema é que é uma ideia errada aí dos investimentos, me refiro de modo geral. Deixa eu dar aqui um exemplo que eu acho que todo bom brasileiro vai entender. Digamos que você compre um terreno a um valor pífio, se comparado com o valor de mercado dele, e se você for vender daqui a uma semana, talvez encontre alguém que pague mais caro do que você pagou para poder cobrir os custos e você poder obter ali algum lucro com a venda. Mas se você esperar alguns meses ou até mesmo uns 2 anos, por exemplo, o valor ele pode se multiplicar por diversos motivos, seja por localização ou expansão urbana. Essa questão da valorização, por exemplo, acontece nas ações. Lógico, também nos fundos imobiliários. E ainda se tem aí o benefício de se virar sócio e receber as distribuições de lucros, assim como os donos recebem de acordo com a quantidade de ações que eles possuem de determinada companhia. Ou seja, todo mundo recebe junto. Você vira realmente sócio da empresa. Nos fundos imobiliários, como eu estava citando antes, listados em bolsa, lógico, não os fechados, alguns pagam rendimentos aí, dependendo do seu segmento imobiliário, de 11% a 15%, 16% ao ano, e o cotista, por exemplo, ele tem direito à participação dele ganhando ali rendimentos mensais. Fora que se o fundo ele for de tijolo, ele obtiver imóveis físicos, ainda tem a geração de valor por conta da valorização por metro quadrado do imóvel. E quando se compra um terreno, por outro lado, quando você compra um terreno para poder construir um imóvel e colocar ele para alugar, se pode ter aí um retorno muito próximo de 8, 9% ao ano, lógico, dependendo também do valor que foi investido e também o valor da locação. Fora que tem custos, burocracia, problemas às vezes aí com os inquilinos, e o valor mínimo que se pode investir aí no fundo imobiliário, ele varia bastante. Tem fundo imobiliário de R$10, a maioria aí de papel, que investe em títulos de dívida aí do setor imobiliário. Tem fundo de R$60, como por exemplo imóveis corporativos, lajes corporativas. Tem fundos imobiliários de R$100 que investem, por exemplo, em galpões logísticos, todos aí com upside diferentes. Enfim, a quantidade de patrimônio investido que você vai alocar é que vai determinar se você vai conseguir independência financeira, se vai alcançar milhões ou se você vai só ter estabilidade e rendimentos mensais para poder manter aí o seu estilo de vida. Quanto mais você investir em quantidade e também recorrência, mais rápido você vai acumular patrimônio e a quantidade de rendimentos ela só vai aumentando. Tudo
vai com o tempo, recorrência e principalmente quantidade. Não existe milagre nesse mercado. Além também de outras classes de investimentos, né, como por exemplo renda fixa, que tem sim uma precificação ao mercado dos títulos, né, se dependendo se for dívida privada, mas existem ativos aí bem seguros, né, como por exemplo o Tesouro Selic, que tem aí liquidez para resgate diário e serve também como reserva de emergência, né? Investir em CDBs, né, de bancos que rendem aí 100% de CDI no mínimo, tá? Para não perder dinheiro, e os títulos de dívida como letras de crédito imobiliário, né, de excelentes empresas e com boas taxas aí de prêmio. Agora, voltando ao assunto dos mais investidos, né, nesse caso os ativos que sofrem com a flutuação do mercado, né, as precificações, os investimentos na bolsa de valores como ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, a chave para não perder dinheiro e não dar espaço para gatilhos psicológicos de perda é só estar acompanhando os ativos nos FIIs. O acompanhamento em relatórios são mensais. Nas ações, BDRs, né, que são lastreados a ações em outros países, na maior parte americanas, as chamadas stocks, né, ETFs, que investem uma cesta aí de determinado ativo. O acompanhamento é trimestral, a cada 3 meses, tá? Não tem como dizer que não dá tempo. E aliás, tá, assim como o JRG Capital, tem muitos outros canais que fazem essa análise e mostram bons ativos para poder investir resumidamente, para poder você economizar mais tempo ainda. Por isso, se inscreva, ativa o sino de notificações, tá? Deixa o seu like como apoio e deixa a sua opinião ou dúvida também, ou também a sua sugestão de vídeo. Mas para isso, se inscreva e ativa o sino. Não esqueça, na descrição e no primeiro comentário vão estar as melhores planilhas aí para o controle de investimentos, com detalhamento do controle do seu patrimônio pessoal. Tem aí uma que mostra a variação em tempo real com a própria bolsa de valores e também faz a contabilidade. É só copiar e colocar na declaração de imposto, tá? Ambas te auxiliam a isso, além do pagamento de DARF para quem faz um volume maior de negociações mensais com as vendas, né, dos ativos com lucros. É importante ficar atento à tabela, tá, para saber se você vai pagar imposto ou não, mas as planilhas também te auxiliam a isso. Valeu, um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights e até a próxima.